Olá, olá pessoas, Rafael Borba na área. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de resoluções de questões. Vem aqui comigo. Questão 90, pessoal, como deixei em aberto no bloco anterior, que dizia o quê? Nos termos da Constituição Federal, a função de Polícia Judiciária da União compete. Então, compete a quem a função de Polícia Judiciária da União? Nessa altura do campeonato, você já deve estar azedo, você já deve estar azeda em saber que essa função de polícia judiciária da União, de infrações cometidas contra a União, contra o patrimônio e bens da União, e mesmo de autarquias federais ou empresas públicas federais, é de atribuição dela, da Polícia Federal, que inclusive vai atuar com exclusividade. Por que não é da Polícia Civil? Porque a Polícia Civil atua, por incrível que pareça, em caráter residual. O que não for da Federal vai para a Polícia Civil. Por que não seria da polícia do Ministério Público? Porque o Ministério Público é o fiscal do ordenamento jurídico, anota aí. O Ministério Público é o fiscal do ordenamento jurídico. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal cuida do policiamento ostensivo, só que a Polícia Rodoviária Federal vai cuidar desse policiamento ostensivo realizado nas rodovias federais. Tranquilo e calmo. Gabarito é esse aqui. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Tá joia, pessoal? Tudo certo por enquanto. Vamos lá dar continuidade ao nosso bloco de resoluções. Vem aqui comigo. Próxima questão. Ou melhor, antes da próxima questão, quero falar com vocês aqui o artigo da Constituição Federal, bem como os parágrafos nos quais se localizam as atribuições da Polícia Federal. Vejam só, artigo 144 vai falar que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, por meio, dos seguintes órgãos. Quais são esses órgãos que elencam a segurança pública? Ora, Rafael, você já falou várias e várias vezes, está no 144, não é isso? Entre eles está a Polícia Federal. Parágrafo 1º, a Polícia Federal, instituída, criada por meio de lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. O parágrafo 4º vai falar o que eu já tinha explicado a vocês, que a Polícia Civil atua muitas vezes de forma residual. E como é que a Polícia Civil atua de forma residual? Vejam só. As polícias civis, dirigidas por delegados de carreiras, incumbe ressalvada a competência da União. Se ligaram aqui, ó. Primeiro eu olho a competência da União. Se não for atribuições da competência da União, cabe a o quê? Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as infrações penais de caráter militar. E o que são essas, meu amigo Rafilski? Que são essas infrações penais de caráter militar? São infrações cometidas por militares, no âmbito estadual, pelos policiais militares, pelos bombeiros militares. O que estiver dentro da atribuição da persecução penal, que você aprende tão bem que sou professor de Direito Processual Penal daqui. Dentro das atribuições de persecução penal militar, será atribuída, porque é uma exceção, é uma possibilidade que a polícia militar atue fazendo, às vezes, de polícia judiciária, mas só interna corporis, somente internamente, dentro da corporação, porque é uma atribuição, é uma infração de caráter militar. 91. A Emenda Constitucional 82, de 16 de julho de 2014, introduziu no título 5 da Constituição da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas disciplina específica sobre a segurança viária. Olha aqui, ó, segurança viária.
Sobre a segurança viária, vejam só o que vai dizer a questão aqui, ó. Compete privativamente, a gente já respondeu algumas questões de segurança viária aqui, né? Compete privativamente aos estados, ao Distrito Federal, que lhes dão execução por meio de órgãos ou entidades específicos e seus agentes de trânsito estruturados de carreira na forma da lei. Compete privativamente aos municípios a segurança viária, que lhe dão execução por meio de órgãos ou entidades específicos de seus agentes de trânsito estruturados em carreiras na forma da lei. Constitui direito fundamental assegurado mediante o exercício, constitui o direito fundamental assegurado mediante o exercício do poder público de atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Ou letra D, é exercida para a melhoria do transporte público em perímetro urbano e a preservação da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio. E letra E, compreende a educação, a engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades, na verdade, previstas na lei, que asseguram ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente. Gabarito é o letra. Quem é que me ajuda aqui? Vamos lá. Gabarito, letra E, pessoal. Letra E. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Tranquilo e calmo. De acordo com a reprodução ipsiliter do artigo 144, a segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Vejam o que diz o 144, que vai dizer o quê? A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende o quê? A educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Tranquilo e calmo. Vamos embora, Rafael. Próxima questão. Questão de número 92. Questão de número 92. A Polícia Federal, entre outras finalidades, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e serviços de interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha persecução interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo o que dispuser a lei. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei complementar, ressalvada a competência da União, cujas funções de polícia judiciária são exercidas com exclusividade pela Polícia Federal, incumbe às polícias civis subordinadas aos governadores de estados, Distrito Federal e territórios e dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, nas entidades executivos e seus agentes. Desculpa. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos e ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreiras na forma
da lei. Gabarito não poderia ser de outro que não seja, vamos lá, gabarito, letra C de casa, né? Esses estão corretos. Quem aqui, Rafael? 1, 3 e 4. A Polícia Federal, entre outras finalidades, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem social, política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens e serviços e instalações, conforme dispuser a lei, ressalvada a competência da União, cujas funções de polícia judiciária serão exercidas com exclusividade pela Polícia Federal e incumbe às polícias civis subordinadas aos governadores de estados e do Distrito Federal e territórios, por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, certo? E o que está errado no inciso 2 é dizer que os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à produção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser lei, e não necessariamente lei complementar. Tranquilo, pessoal? O inciso 4 vai dizer o quê? A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas compete no âmbito do Distrito Federal aos municípios, aos respectivos órgãos e entidades executivas de agente de trânsito estruturado em carreira na forma da lei. Tranquilo? Olha aqui, ó. Mais uma atribuição da Polícia Federal, a apurar as infrações, pega o bizuzinho aqui, ó, compete à Polícia Federal a apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija, viu, repressão uniforme segundo dispuser a lei. As polícias civis. Isso aqui é texto do que a gente já tinha lido, né, pessoal? Vamos adiantar aqui para a próxima questão. Olha, isso aqui é interessante. Fala sobre segurança viária, parágrafo 10. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compete no âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos municípios os respectivos. Olá, olá, pessoas. Rafael Borba na área. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de resoluções de questões. Vem aqui comigo. Questão 90, pessoal, como deixei em aberto no bloco anterior, que dizia o quê? Nos termos da Constituição Federal, a função de polícia judiciária da União compete. Então, compete a quem a função de polícia judiciária da União? Nessa altura do campeonato, você já deve estar azedo, você já deve estar azeda em saber que essa função de polícia judiciária da União, de infrações cometidas contra a União, contra o patrimônio e bens da União, e mesmo de autarquias federais ou empresas públicas federais, é de atribuição dela, da Polícia Federal, que inclusive vai atuar com exclusividade, Por que não é da Polícia Civil? Porque a Polícia Civil atua, por incrível que pareça, em caráter residual. O que não for da Federal vai para a Polícia Civil. Por que não seria do Ministério Público? Porque o Ministério Público é o fiscal do ordenamento jurídico, anota aí. O Ministério Público é o fiscal do ordenamento jurídico. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal cuida do policiamento ostensivo, só que a Polícia Rodoviária Federal vai cuidar desse policiamento ostensivo realizado nas rodovias federais. Tranquilo e calmo. Gabarito é esse aqui. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Tá joia, pessoal? Tudo certo por enquanto. Vamos lá dar continuidade ao nosso bloco de resoluções. Vem aqui comigo.
Próxima questão, ou melhor, antes da próxima questão, quero falar com vocês aqui o artigo da Constituição Federal, bem como os parágrafos nos quais se localizam as atribuições da Polícia Federal. Vejam só, artigo 144 vai falar que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, por meio, dos seguintes órgãos. Quais são esses órgãos que elencam a segurança pública? Ora, Rafael, você já falou várias e várias vezes, está no 144, não é isso? Entre eles está a Polícia Federal. Parágrafo 1º, a Polícia Federal, instituída, criada por meio de lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. O parágrafo 4º vai falar o que eu já tinha explicado a vocês, que a Polícia Civil atua muitas vezes de forma residual. E como é que a Polícia Civil atua de forma residual? Vejam só. As polícias civis, dirigidas por delegados de carreiras, incumbe ressalvada a competência da União. Se ligaram aqui, ó. Primeiro eu olho a competência da União. Se não for atribuições da competência da União, cabe a o quê? Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as infrações penais de caráter militar. E o que são essas, meu amigo Rafilski? Que são essas infrações penais de caráter militar? São infrações cometidas por militares, no âmbito estadual, pelos policiais militares, pelos bombeiros militares. O que estiver dentro da atribuição da persecução penal, que você aprende tão bem que sou professor de Direito Processual Penal daqui. Dentro das atribuições de persecução penal militar, será atribuída, porque é uma exceção, é uma possibilidade que a polícia militar atue fazendo, às vezes, de polícia judiciária, mas só interna corporis, somente internamente, dentro da corporação, porque é uma atribuição, é uma infração de caráter militar. 91. A Emenda Constitucional 82, de 16 de julho de 2014, introduziu no título 5 da Constituição da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas disciplina específica sobre a segurança viária. Olha aqui, ó, segurança viária. Sobre a segurança viária, vejam só o que vai dizer a questão aqui, ó. Compete privativamente, a gente já respondeu algumas questões de segurança viária aqui, Compete privativamente aos estados, ao Distrito Federal, que lhes dão execução por meio de órgãos ou entidades específicos e seus agentes de trânsito estruturados de carreira na forma da lei. Compete privativamente aos municípios a segurança viária, que lhe dão execução por meio de órgãos ou entidades específicos de seus agentes de trânsito estruturados em carreiras na forma da lei. Constitui direito fundamental assegurado mediante o exercício, constitui o direito fundamental assegurado mediante o exercício do poder público de atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Ou letra D, é exercida para melhoria do transporte público em perímetro urbano e a preservação da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio. E letra E, compreende a educação, a engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades, na verdade, previstas na lei, que asseguram ao cidadão o direito de mobilidade urbana eficiente. Gabarito é o letra, quem é que me ajuda aqui? Vamos lá. Gabarito, letra E, pessoal. Letra E. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente, que assegura ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. Tranquilo e calmo. De acordo com a reprodução ipsiliter do artigo 144, a segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Vejam o que diz o 144, que vai dizer o quê? A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compreende o quê? A educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Tranquilo e calmo. Vamos embora, Rafael. Próxima questão. Questão de número 92. Questão de número 9. A Polícia Federal, entre outras finalidades, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e serviços de interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha persecução interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo o que dispuser a lei. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei complementar, ressalvada a competência da União, cujas funções de polícia judiciária são exercidas com exclusividade pela Polícia Federal, incumbe às polícias civis subordinadas aos governadores de estados, Distrito Federal e territórios e dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, nas entidades executivos e seus agentes. Desculpa. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos e ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreiras na forma da lei. Gabarito não poderia ser de outro que não seja. Vamos lá. Gabarito, letra C de casa, né? Esses estão corretos. Quem aqui, Rafael? 1, 3 e 4. A Polícia Federal, entre outras finalidades, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem social, política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens e serviços e instalações, conforme dispuser a lei, ressalvada a competência da União, cujas funções de polícia judiciária serão exercidas com exclusividade pela Polícia Federal e incumbe às polícias civis subordinadas aos governadores de estados e do Distrito Federal e territórios, por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, certo? E o que está errado no inciso 2 é dizer que os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à produção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser lei, e não necessariamente lei complementar. Tranquilo, pessoal? O inciso 4 vai dizer o quê? A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas, compete no âmbito do Distrito Federal aos municípios, aos respectivos órgãos e entidades executivas de agente de trânsito estruturado em carreira na forma da lei. Tranquilo? Olha aqui, ó. Mais uma atribuição da Polícia Federal, a apurar as infrações, pega o bizuzinho aqui, ó, compete à Polícia Federal a apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija, viu, repressão uniforme, segundo dispuser a lei. As polícias civis, isso aqui é texto do que a gente já tinha lido, né, pessoal? Vamos adiantar aqui para a próxima questão. Olha, isso aqui é interessante, fala sobre segurança viária, parágrafo 10. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Compete no âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos municípios os respectivos. Olá, olá, pessoas. Rafael Borba na área. Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões. Vem aqui comigo. Questão 90, pessoal, como deixei em aberto no bloco anterior, que dizia o quê? Nos termos da Constituição Federal, a função de Polícia Judiciária da União compete. Então, compete a quem a função de Polícia Judiciária da União? Nessa altura do campeonato, você já deve estar azedo, você já deve estar azeda em saber que essa função de Polícia Judiciária da União, de infrações cometidas contra a União, contra o patrimônio e bens da União, e mesmo de autarquias federais ou empresas públicas federais, é de atribuição dela, da polícia.